Continuando o módulo 1 de recursos didáticos, apresentando o terceiro jogo do curso de Pensamento Computacional e Processos Matemáticos na Educação Básica, iremos dar a introdução do jogo Corrida dos Números. Esse jogo ele é um pouco mais longo do que os outros dois jogos apresentados, o jogo A Trilha dos Números e o jogo Sequência Numérica. E ele apresenta uma interface um pouco mais elaborada, mas apresentando, de certa forma, os mesmos recursos dos outros dois jogos. Essa é a interface inicial dele. E o objetivo do jogo é fazer com que o jogador utilize seus conhecimentos adquiridos sobre a adição e a subtração e seja capaz de comparar os números pares e os números ímpares com e sem o suporte de uma regra numérica. Ele deve ser capaz de utilizar esses conhecimentos a partir de um cálculo mental ou de um cálculo escrito. Aqui nós vemos um print de uma fase do jogo. Aqui vemos as imagens do macaquinho e da régua numérica dos números pares e do sapinho e a régua numérica dos números ímpares. As regras do jogo, como jogar. Os jogadores eles vão ter que avançar em uma corrida numérica respondendo as perguntas sobre as sequências numéricas pares e ímpares e também sobre outros conceitos matemáticos. O jogador tem que responder as perguntas corretamente e tem que progredir de fase. O diferencial desse jogo é que ele se utiliza muito mais de recursos visuais e textuais. Um exemplo é o print, que vemos aqui o exemplo de recursos visuais de uma régua numérica bem didático, bem interessante para a criança, e também um texto muito simples e muito direto. Aqui nós temos prints da tela de duas fases diferentes. Um dos prints já foi utilizado mais na frente, e o primeiro print ele é de uma fase muito interessante do jogo, em que uma carta é apresentada no meio da tela e você tem que clicar se o número que é apresentado nessa carta, se ele é um número ímpar ou se ele é um número par. E essa outra fase aqui do jogo, ela é muito parecida também com as outras fases dos jogos que foram apresentados anteriormente, entretanto, com muito mais recurso visual, que é muitíssimo agradável para a criança e, consequentemente, vai atraí-la mais e vai instigar o interesse dela ao jogo e ao conhecimento. Aqui nós temos o link de acesso e finalizamos a primeira parte dos jogos. Oi pessoal, nós agora vamos jogar o jogo Corrida dos Números. Esse jogo é recomendado para o público do Ensino Fundamental 1 do segundo e terceiro ano e ele tem como objetivo trabalhar as noções básicas de adição e subtração para obter os conhecimentos também dos números pares e ímpares, com e sem o suporte de uma reta numérica, para que assim as crianças elas sejam capazes de utilizar esses conhecimentos no cálculo mental ou no cálculo escrito. Avançando aqui a tela do jogo, a nossa primeira fase é a fase do jogo da forca, em que teremos que completar aqui o que está faltando nessas linhas. Formar duplas é o mesmo que formar, aqui nós vamos responder. Vamos avançar para a próxima fase. E antes de avançar para a próxima fase, para a segunda fase, ele dá um pequeno contexto, um pequeno teste, que é o diferencial dele para outros dois jogos da mesma plataforma, que é o jogo Sequência Numérica e o jogo Trilha dos Números. Então, lendo o enunciado, uma estratégia para a corrida, o sapo e o macaco apostaram uma corrida. O macaco resolveu ir pulando os pinheiros mais baixos e o sapo, por sua vez, optou por pular o caminho das pedras da lagoa. Os dois animais realizaram um salto, seguindo a sequência de 2 em 2. Aqui o jogo ele utiliza exemplos muito lúdicos e em texto, uma linguagem muito fácil e acessível para as crianças. Aqui temos o sapinho, aqui temos o macaquinho e agora vamos avançar para a próxima fase. Aqui temos o auxílio de uma reta numérica, que inclusive podemos ampliar. E agora nós vamos completar essa reta de acordo com o que o macaquinho ele pulou, De acordo com os números pares. Agora na próxima fase vamos ter a reta numérica do sapo. Agora nós vamos preenchê-la. Conferir. Aqui agora as duas retas elas vão estar
na mesma imagem, juntas, integradas, e a gente vai ter que associar aqui as questões com o enunciado, né? Agora observe os dois percursos, o do macaco e o do sapo. Podemos dizer que o macaco saltou as árvores com números pares, 2, 4, 6, 8 e 10, e o sapo saltou as pedras com números ímpares. Sabendo disso, podemos afirmar aqui é o do sapo, 1, 3, 5, 7 e 9, e agora nós vamos associar números pares e ímpares aqui. E agora ele dá uma explicação leve, uma revisão para relembrar o que foi trabalhado nas outras questões. Aí fica atento ao final do número. Aí como coloca aqui, os números pares, ou como os números pares terminam, e os números ímpares. Isso vai ser importante, tanto para construir os conhecimentos com a criança, quanto para continuar avançando no jogo. Indo para a próxima fase, que é uma fase muito diferenciada e muito interessante, que vamos ter que associar as cartas com as categorias, essas frasezinhas aqui. Vou ilustrar. Pronto. Aqui temos essa carta aqui, número 23, e eu vou ter que clicar aqui se é um número par, ou ter que clicar aqui se é um número ímpar. Então, o número par, ímpar, na verdade, número ímpar, agora o número par, ímpar, pá e pá. Pronto. Aqui temos outro jogo da forca. Nós vamos completar. 38. São números formado por dois algarismos, desenho e unidade iguais. Aqui nós vamos fazer completar, né? É uma relação de colunas onde vamos completar os quebra-cabeças, e ele utiliza também exemplos da literatura. É bem lúdico o jogo. Aqui 7, aqui o 163, o 40 e o 10. Aqui temos uma imagem, né, onde os números eles estão cobertos, e a gente vai ter que adivinhar os números cobertos por esses cartões verdes se eles são pares ou ímpares. A interface do jogo é bem simples, mas é bastante lúdica, então. Agora na última fase, que é a fase do jogo na memória, e vamos formar os pares clicando nas cartas. Então, clicando nessa carta vai aparecer aqui 306 termina com 6 é par, eu vou clicar em outra carta aleatória. Aí tem o tempo determinado, as cartas viram, e eu vou ter que ir achando como qualquer jogo da memória normal. Aqui achei duas cartas. As cartas vão sendo eliminadas e o jogo da memória ele vai diminuindo. Peraí. Vamos ver se eu acho. Aqui. Pronto. Essa é a última fase do jogo. E finalizamos o jogo. Então, até mais, pessoal.